presidente Jair Bolsonaro recebeu o senador Zequinha Marinho, que o questionou sobre a obra da ponte sobre o rio Xingu, entre os municípios de Altamira e Anapu. Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o presidente afirma que a ordem de serviço para a construção da ponte será assinada ainda este ano. Ao divulgar o vídeo, o senador disse: ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro, o senador Zequinha Marinho fala a respeito da obra da ponte sobre o rio Xingu. A ordem de serviço da ponte será assinada este ano e a expectativa é que as obras de construção iniciem ainda em 2022, no período do verão amazônico. A ponte, de aproximadamente 700 metros, completará um trecho da BR-230, a rodovia transamazônica. Atualmente, a travessia entre os municípios de Altamira e Anapu é feita em balsas, dificultando o desenvolvimento e a integração entre as cidades da região de Belo Monte. A liberdade no Brasil está sob ameaça, assim como a propriedade privada, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que é também presidente do TSE. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá pessoal do Pará, um abraço para todo mundo. Estou aqui com o presidente Bolsonaro, que há 1 ano e meio atrás autorizou a construção da ponte do rio Xingu em Belo Monte, BR-230, nossa transamazônica. Está todo mundo na expectativa e a gente está aqui junto, pensando com o presidente exatamente para que ele possa dar as boas novas sobre a construção da ponte, que é tão importante para essa região e para todo o nosso estado. Presidente. Zequinha, satisfação recebê-lo. A ordem de serviço da ponte será assinada no corrente ano. E, se Deus quiser, ainda no corrente ano, a gente começa a construção dessa ponte. Uma velha reivindicação que realmente vai fazer muito bem para essa região do Pará. Muito obrigado, presidente. Estamos aqui juntos, contem sempre conosco, estamos esperando lá no Pará. Valeu. Valeu. Bem, já que eu tenho um tempo extra, eu acredito que eu tenha falado a todos os veículos de imprensa, mas não falei sobre o tema aqui na tribuna. Então, eu vou tocar num assunto delicado, mas que me parece da maior importância, que é o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Até acabei de ver uma postagem do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, fazendo uma defesa do ministro Fachin, e dizendo que o ministro Fachin não pode ser atacado, não pode ser perseguido, se não concordaram com a decisão dele, que recorram. Obviamente, eu respeito, aliás, uma das pessoas que eu mais respeito e admiro é o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, com todo o trabalho, todo o serviço que prestou à nação, e ele tem, como qualquer outro cidadão, todo o direito de se manifestar, e se manifestou, defendendo o ministro Fachin, mas respeitosamente, o ministro Fachin, obviamente, tem que ser respeitado como pessoa, não pode ser ofendido, não pode ser desacatado, não pode ser perseguido. Essa foi a palavra que o ministro Moro utilizou, né? Não admite que se persiga o ministro Fachin. Só que a gente tem que separar o que é ofensa, o que é ataque, o que é perseguição, do que é uma crítica justa, correta e até devida, né? Nós precisamos falar com todas as letras que a decisão do ministro Fachin foi tecnicamente, juridicamente equivocada, que é uma decisão inaceitável à luz do direito.
né? E eu quero deixar muito claro que esse meu parecer, vamos dizer assim, não tem nada a ver com o fato dessa decisão do ministro Fachin estar relacionada à pessoa do ex-presidente Lula. Todo mundo sabe da oposição que eu fiz e faço ao PT, todo mundo sabe que eu apoiei e apoio o trabalho da Lava Jato, não escondo isso de ninguém, mas as críticas que fiz e faço à decisão, não à pessoa, a decisão do ministro Fachin, elas são críticas corretas, são críticas necessárias, e muito me admira que o ministro Moro saia em defesa, né, ainda que de maneira indireta, dessa decisão, porque essa decisão aniquilou grande parte do trabalho dele nos últimos 5 anos, né? Em sede de embargos de declaração são um recurso, né, criado, na verdade, a gente fala são porque é embargos, né, mas é um recurso só. É um tipo de recurso que foi criado para ser oposto quando existe uma dúvida sobre uma sentença, sobre um acórdão, quando o juiz na sentença deixou de falar sobre um ponto do processo, quando no acórdão, né, o desembargador relator entrou em contradição. Então, os embargos de declaração são um recurso muito específico, sabe? Se vocês fizerem, se os senhores fizerem um levantamento da jurisprudência em todos os tribunais da nação, vocês vão ler que embargos de declaração não têm efeitos infringentes. O que significa isso aí? Você não pode interpor embargos de declaração para modificar o mérito de uma decisão. No caso da decisão do ministro Fachin, por incrível que possa parecer, ao julgar embargos de declaração, ele anulou integralmente 4 processos. Ou seja, não é que ele alterou uma decisão, não é que ele mudou uma sentença ou um acórdão, ele anulou 4 processos. Com o argumento de que o juiz Sérgio Moro não seria competente para presidir os processos que foram movidos contra o ex-presidente Lula. O ponto é o seguinte: além desse tipo de decisão jamais poder ser dada em embargos de declaração, além de um embargo de declaração não poder atingir 4 processos inteiros, o fato é o seguinte: essa tese da incompetência do juiz Sérgio Moro foi levantada pela defesa do ex-presidente desde o primeiro momento. Foram quantas petições, quantos recursos, quantos habeas corpus, quantas entrevistas, quantas coletivas que os advogados do ex-presidente Lula deram, levantando que o ex-ministro, que o juiz Sérgio Moro seria incompetente, por ser do Paraná, para julgar o ex-presidente Lula. Esse argumento foi analisado pelo próprio juiz Sérgio Moro, foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, foi analisado pelo STJ e, pasmem, foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal inúmeras vezes. Quem não se lembra dos dias inteiros de debates em torno de habeas corpus impetrados em benefício do ex-presidente Lula? Como é que pode um ministro que foi e é presidente da Lava Jato no Supremo dar uma decisão declarando o principal juiz da operação incompetente 4 anos depois dele próprio ser relator? 5 anos depois da operação se iniciar. Como é que pode? Quer dizer, então, que esse ministro não viu o que ele julgou antes? Quer dizer, então, que esse ministro não sabia? Ou ele errou por 4 anos, ou ele errou no dia que ele anulou os 4 processos. Então, é impossível, né, que um cidadão olhe para essa situação e não se intrigue. Se esse cidadão for formado em direito,
né, tiver atuação na área do direito, sobretudo a área penal, que é o meu caso, ele não tem direito de ficar calado. Então, nós vamos, sim, continuar criticando não a pessoa do ministro, mas a decisão, que foi uma decisão processualmente equivocada, tecnicamente equivocada, e, sob o ponto de vista da racionalidade e da lógica, equivocada. Porque se ele tivesse tido contato com esse caso pela primeira vez, ele até poderia dizer, nossa, entendo que é incompetente, mas são 5 anos que ele tem contato com esses processos como julgador, 4 anos como relator, porque ele herdou esses processos do falecido ministro Theory. Para além das críticas justas na seara do direito, existe uma crítica referente ao impacto que uma decisão dessa natureza tem na sociedade brasileira e tem no mundo. Na sociedade brasileira, uma decisão dessa gera descrença na justiça. Porque quer dizer, então, que todos esses magistrados, todos esses procuradores, todos esses policiais, todas essas decisões não valeram nada? Numa canetada se mata tudo? Olha a falta de crença na justiça que uma situação dessa gera. E a desconfiança internacional, que já não é pouca. A Operação Lava Jato ficou internacionalmente conhecida, até filme foi feito. Agora se invertem os papéis. Um ex-presidente que tinha sido condenado por atos de corrupção, por lavagem de dinheiro, por desvios, agora é uma pessoa que sofreu uma grande injustiça. O juiz que foi colocado como herói da luta contra a corrupção, de repente vira um criminoso. Quem é que respeita um país desse? Quem é que internacionalmente respeita um país em que o ministro, que avalizou toda a existência de uma operação por 5 anos, de repente dá uma decisão dizendo que estava tudo errado, eu estava errado. Então, gente, é sério o que aconteceu, foi sério, é sério porque ainda está em vigor, e qualquer cidadão brasileiro não só pode, como deve, obviamente de maneira educada, de maneira ponderada, e com todo respeito ao juiz Sérgio Moro, desta vez, eu acho que ele se equivocou. Espero que o recurso interposto pela Procuradoria-Geral da República seja provido para que nós possamos confiar na justiça, para que o país resgate um pouco da respeitabilidade internacional, porque a nossa situação internacionalmente está difícil. É isso, agora sim, não falo mais por hoje,